Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui de volta para contar mais uma história daquelas que nós combinamos, histórias de família, relatos de família. Quando Dona Dinorá resolveu fugir da companhia do marido, seu Manuel Guilherme da Costa, o Cheiroso, ela ficou hospedada, como nós sabemos, na casa da Dona Cota, parteira da cidade. E ela ficou lá uns 6, 7 meses mais ou menos. Mas quando já fazia 3 meses que ela estava hospedada lá na casa da mãe Cota, veio a vizinha antiga dela, que morava na outra casa, junto com o marido. A vizinha veio correndo avisar para Dinorá um fato novo que estava acontecendo. E ela disse: Dinorá, minha filha, pelo amor de Deus, vamos lá no Porto do Cais. O teu filho está indo embora para Manaus, Dinorá. O teu marido é doido, ele deu o Chico para um comerciante aqui. Eu não sei nem como é o nome do comerciante. O menino vai embora. Aí ficou muito atordoada, trocou uma roupa muito rápido e foi, pegou o bonde da vizinha e foram bater lá no cais. Ela disse: que horas vai sair esse navio, menina? Ela disse: vai sair às 19 horas. E eram 18 horas quando elas saíram. Aí saíram andando apressada. E Dona Cota também quis ir, né, junto, né? E foram andando. Quando chegaram lá no Porto do Cais, onde estava ancorado aquele navio lindo, um navio pequeno, chamado Evandro Chagas. E ele deu aquela imagem muito linda, emocionante quando chegaram, porque ele era muito branquinho e estava escuro à noite. O barranco alto, o rio escuro, umas pequenas luzes de estrela que clareavam o branco do navio. E ela já conhecia, todo mundo conhecia o Evandro Chagas, que fazia viagem ali para as cidades do norte, Pará, Manaus, etc. E ela chegou no barranco e viu logo, lá em cima, no andar de cima, um casal muito bem vestido, casal de comerciante que ia embora, mais 2 crianças e um Chico, com 12 anos de idade, todo muito bem arrumadinho, bem vestido, lá em cima, ao lado do casal. E ela começou a gritar: Chico, meu filho, Chiquinho, meu filho, olha aqui sua mãe, sua mãe. Ficou desesperado e começou a gritar. Não parava de chorar, gritando para ele voltar, para ele descer do navio. Desce, Chiquinho. Vem, meu filho, eu sou tua mãe, venha conosco. Você não pode ir nessa viagem. Ele nem ligava. Parece que nem estava escutando. E ela chamando. Muita gente que estava lá, que vão acompanhar os seus parentes, que vão viajar, parentes e amigos, né? Ficaram emocionados com os gritos da Dinorá. Ela estava muito desesperada. Então alguém cochichava assim: oh, meu Deus, que problema esse da Dinorá, olha que situação da Dinorá. E aí outra católica que estava lá, conhecida, chegou, passou a mão na Dinorá, tentando acalmá-la. Dinorá, agora não tem jeito, Dinorá, agora ele já está no navio, ele não vai voltar, Dinorá. E nisso, ela chorando e gritando, né, veio o cunhado dela, irmão do Cheiroso. E ela disse assim: ô Celso, cadê teu irmão que não apareceu para se despedir do filho? Por que teu irmão deu o meu filho? O filho não é só dele, é doido esse teu irmão. Não tem coragem de criar um menino e doou. Por que ele fez isso? Ele disse: olha, Dinorá, eu sei, eu já sabia que ele tinha dado o menino, não pude te avisar. Eu queria te avisar, mas eu fiquei temeroso. Agora, o Cheiroso, eu acho que ele deu o menino porque o juiz autorizou. Foi isso que ele me falou. Então ela disse assim: e ele, cadê ele que não apareceu? Celso, cunhado, disse assim: Dinorá, o Guilherme, o Cheiroso, ele viajou, faz 3 dias que ele viajou. Ele viajou porque ele se inscreveu para ser soldado da borracha. Ele vai ser soldado da borracha. Então, ele deu. Por quê? Vocês foram ao juiz, o juiz autorizou vender a casa, o Cheiroso não tinha onde morar, por isso que ele deu o menino. Ora, mas ele poderia ter levado para mim, que sou mãe? Não, ele fez o que ele achou que devia fazer, Dinorá, e deu, mas eu tenho a impressão que ele está falando a verdade. Foi autorizado pelo juiz, eu não sei, não tenho certeza. Ela continuou olhando para lá e fazia muito assim com os braços e chamava muito,
com os braços, gesticulando. Chico, meu filho, volta, meu filho. E repetia as coisas, gritando, chorando. E o Chico não dava a mínima, né? E ela continuou lá naquela choradeira, né? Enquanto aquele navio ficava ali quietinho, esperando a hora de zarpar, as pessoas cochichando, etc., se entreolhando. Daqui a pouco deu o primeiro apito, um apito grosso, muito lindo, aquele que emocionava as pessoas que estavam ali. As pessoas costumavam sempre ir lá no cais, no porto, para ver os seus parentes. Era um passeio para as pessoas, para as famílias, que emocionou a todos. Daqui mais uns minutos, deu mais outro apito, e daqui mais uns minutos, deu outro apito, o terceiro apito. E ela ficou num desespero, aí que ela gritava mesmo, mas não tinha mais como. O Celso dizia, calma, Dinorá, não tem como ele descer, eles não vão deixar o menino sair. E aí, de repente, o Chico fez assim, com as duas mãos, resolveu dar adeus para a mãe dele. Fez assim, só adeus. E aí que ela chorou mesmo, aí que ela se derreteu em chorar. Começou a chorar mais ainda, né? Ela não queria perder o filho, ela estava disposta a criar o outro filho também, né? Embora que já tivesse duas, né? Porque o juiz não quis ir lá buscar o menino bateu o pé no dia que ela chegou na casa da mãe Cota e disse assim, eu não vou ficar aqui, mamãe, eu vou, e bateu o pé e foi para a casa do pai. Então ela não pôde fazer nada, né? E ficou lá no barranco chorando e de repente o navio, sob aquela luz muito bonita, muito fraquinha das estrelas que tinham no céu, só aquelas luzezinhas, começou a zarpar. Lindo aquele navio descendo e o filho indo embora e ela chorando e com a mão assim acenando, e ficou muito triste, né, de Dinorá, né, por causa do filho, né. Aí, de repente, umas católicas que estavam lá vieram consolar a Dinorá, conversaram com ela que ia ser melhor para ele, porque eu sou vizinho desse comerciante. Eles prometeram para o Francisco que ele vai para Manaus com eles, mas ele vai estudar. E compraram muitas roupas boas para ele de Dinorá. Dinorá, procura aceitar, ele está bem com esse comerciante, é gente boa. Eles venderam tudo aqui, o comércio deles, e vão fazer o comércio deles lá em Manaus. Então o Chico está em boas mãos. Mas ela continuava choramingando, né? Aí daqui a pouco Dona Cota chegou e disse assim, olha, Dinorá, agora, minha filha, o único jeito é você entregar esse menino a Deus. Você pede a Deus, implora a Deus que tome conta do seu filho, que ele seja feliz, que amanhã ou depois você vai se encontrar com ele. Qualquer dia você vai ver, minha filha, você vai se encontrar com seu filho de novo. Entrega a Deus, confia. Aí saíram juntas, a Dinorá, a vizinha, a dona Tomásia e as duas meninas, a Eunice e a Maria, que também tinham vindo, né? Desoladas, voltaram para casa. Quando chegou lá numa esquina assim, a ex-vizinha dela, né? Dinorá, minha filha, e deu um abraço nela. Um abraço. Dinorá, te consola, Dinorá, eu vou te visitar. Eu já vou entrar nesta rua e eu vou apressada, que o meu marido está me esperando. Eu prometi para ele que eu não ia demorar. Então, Dinorá, fica com Deus, Deus te proteja, tá? Você vai se conformar com isso, Deus vai te dar muita força. E foi embora, né? E elas continuaram até chegar em casa. Quando chegou em casa, Dona Tomásia fez um lanche para as crianças e para ela também, né? Fizeram um lanche, ficaram conversando, relembrando aquela vida com o Cheiroso, e ela foi se conformando, não chorou mais e disse, de repente, minha mãe, sei lá, de repente pode ser para o bem do meu filho, já que eles têm melhores condições do que eu, né, Dona Cota? Quem sabe pode ser para o bem do meu filho ele estudar até para frente nos estudos. A única coisa que eu tenho a fazer agora é me conformar mesmo. Então, meus amigos, essa foi a história do Francisco, o filho mais velho da Dinorá, que o pai doou para esta família, e ele teve que ir para Manaus, e Dinorá vai ter que se conformar. Na próxima vez eu vou contar uma outra história de família, só que vai ser do irmão da Dinorá, o seu Casimiro. Por hoje, é só a história da doação do filho do Cheiroso. A todos, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser.